Olá, estudantes, visitantes e todos da série Segunda Etapa EJA da Escola Estadual Dr. Dionísio Bentes de Carvalho, de Rondon do Pará. Saudações a todos! Na aula de hoje, 24 de setembro de 2020, iremos falar um pouco sobre o reino dos seres vivos mais simples em termos de tamanho e estrutura, ou seja, estudaremos sobre o reino Monera, o reino que envolve as bactérias e cianobactérias. Então, continue nessa videoaula para saber mais sobre o assunto. Eu desejo a todos bons estudos. O reino Monera é o primeiro a ser estudado, pois os seres vivos desse reino foram os primeiros a surgirem na Terra. Desta forma, apresentam umas características simples, porém funcional, que são utilizados até o dia de hoje, tá? Repare que nesta imagem que nós temos como surgiu as bactérias, né? Ou seja, os seres representantes do reino Monera, que são bactérias e cianobactérias. Então, esses seres vivos do reino Monera foram os primeiros a surgirem aqui na Terra, tá? Repare aqui na imagem como deu-se o surgimento, o aparecimento das bactérias e cianobactérias aqui no nosso planeta. E como eles vieram primeiro, foram os primeiros seres vivos a surgir aqui na Terra, é dessa forma que eles têm uma característica simples, porém funcional. E essa característica simples e funcional dura até os dias de hoje, tá? Então as bactérias tiveram sucesso e essa credibilidade das bactérias foram passadas para gerações e gerações. As bactérias e cianobactérias, ou seja, os seres vivos do reino Monera, pertencem a esse reino os organismos procariontes. Repare aqui na imagem, o que são seres vivos procariontes? Nós temos aqui duas imagens, tá, que representam cada imagem dessa uma célula. No lado esquerdo dessa imagem, nós temos a célula eucarionte. No lado direito dessa imagem, nós temos a célula procarionte. Então, quem são os seres vivos procariontes? Seres vivos procariontes, ou organismos procariontes, são aqueles seres que não possuem carioteca, tá? Então, procariontes são seres vivos que não têm carioteca. E o que é essa carioteca? Repara aqui na imagem aqui, ó. Nós temos essa primeira célula, que representa os eucariontes. Essa célula eucarionte, ou eucariótica, ela possui a famosa carioteca, tá? Ou seja, a carioteca é como se fosse uma bolsa, que a gente não fala bolsa, a gente fala membrana, tá? Então, o que acontece? A carioteca é como se fosse uma bolsa, né? Ou melhor dizendo, uma membrana, que vai envolver o material genético da célula, ou seja, o DNA. Então, o DNA que é protegido por esta membrana, por esta carioteca, a gente fala que esta célula que tem esta membrana carioteca são células eucariontes. Então, nós, seres humanos, o nosso corpo é feito de células eucariontes. O corpo das plantas são feitos de células também eucariontes, tá? Nesta outra imagem aqui, é uma célula que pertence, na verdade, aos procariontes. Então, o que é uma célula procariótica ou procarionte? É uma célula que não possui carioteca. Repare aqui na imagem, dentro dessa célula, a gente percebe que o DNA fica solto. Aqui, ó, nesse momento que eu estou riscando. Esses filamentos, esses fios, representam o DNA, o material genético. Repare que o DNA fica solto dentro da célula. Esse DNA fica solto devido à célula não ter carioteca, não ter a bolsa chamada carioteca, a membrana chamada carioteca. Então, por causa disso, o DNA não fica confinado no núcleo, e sim fica espalhado por toda a célula, tá bom? Os seres vivos do reino Monera, eles podem ser autótrofos e heterótrofos e principalmente unicelulares, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui um exemplo de organismos unicelulares e organismos pluricelulares. Quem são os organismos unicelulares? São aqueles seres vivos que só têm uma célula. Então, bactéria só tem uma célula, os protozoários também só têm uma célula, enfim. Bactéria, cianobactéria, só possui uma célula. O seu corpo é feito apenas de uma única célula. Então,
cada célula é um ser vivo. Cada bactéria é feita somente de uma única célula. E cada bactéria é um organismo, tá? Nos organismos pluricelulares, a palavra pluri quer dizer muito, bastante. Então, pluricelulares, muitas células. Então, quem são os organismos pluricelulares? São aqueles que têm mais de 2, 3, 1 milhão, 1 bilhão, enfim, uma quantidade enorme de células agrupadas, ou seja, unidas uma com a outra. Nós, seres humanos, nós somos organismos pluricelulares, porque nosso corpo é feito por bilhões de células, tá bom? O corpo de uma planta e de um outro animal também são organismos pluricelulares. Como havia dito, o reino Monera, os seres vivos do reino Monera podem ser autótrofos ou heterótrofos. O que acontece? Quem são os seres vivos autótrofos? Na imagem aqui, nós temos os organismos autótrofos, desculpa, voltar aqui o slide. Nós temos organismos autótrofos. Aqueles organismos autótrofos são os seres vivos que produzem seu próprio alimento, ó, que eu estou riscando neste momento aqui. Então, o ser vivo que produz seu próprio alimento, ele é conhecido como autótrofo. Uma planta, ela produz o próprio alimento dela, através da água e da energia solar para realizar fotossíntese. Então você não vê uma planta se alimentando de um outro ser vivo, porque a planta produz seu próprio alimento. Então tem bactérias que são autótrofas, ou seja, tem bactéria que produz seu próprio alimento, tá? A bactéria não precisa caçar nenhum outro ser vivo, que ela produz seu próprio alimento dentro da sua célula. Mas tem bactérias que são heterótrofas. Aqui nessa imagem aqui, ó, nós temos organismos heterótrofos, ou seja, seres vivos que não produzem seu próprio alimento, ou seja, obtém seu alimento do ambiente. Então, se um ser vivo precisa se alimentar de outro, ele é um ser vivo heterótrofo. Nós, seres humanos, nós somos heterótrofos porque a gente precisa se alimentar de outro ser vivo. Desde o fato de você comer arroz, feijão, uma alface, uma carne bovina, esses elementos que eu citei vieram de seres vivos diversos, tá? Então, se você precisa se alimentar de um outro ser vivo, você é um heterótrofo. No caso das bactérias, tem bactérias que precisam se alimentar de outros seres vivos. Por exemplo, as bactérias parasitas, né? Que pode causar doenças em seres humanos. Então, as bactérias precisam se alimentar de nós, seres vivos, tá? Ou seja, sugando a nossa alimentação. Então, se a bactéria precisa se alimentar de um outro ser vivo, essa bactéria recebe o nome de heterótrofa. Exemplo de seres vivos do reino Monera são as bactérias e as cianobactérias. Essas duas espécies fazem parte do reino Monera. Nós temos aqui no lado esquerdo uma única bactéria, que eu estou riscando neste momento aqui, tá? Lembra que uma bactéria só é feita de uma única célula. Aqui é só uma célula e essa única célula é uma bactéria. Ou seja, a bactéria ela é unicelular porque só possui uma célula. Nesse lado direito dessa imagem, nós temos a cianosbactéria. Repare aqui, ó, cada esfera, ou seja, cada bolinha verde aqui, ó, que eu estou riscando neste momento, é uma célula. E se a cianobactéria ela é unicelular, então quer dizer que cada bolinha dessa representa um ser vivo, uma cianobactéria. Repare que aqui tem muitas cianobactérias unidas uma com a outra, ou seja, formando colônia, tá? Então, seres vivos que fazem parte do reino Monera, bactérias e cianobactérias. A gente entra agora no assunto das bactérias e no final as cianobactérias. Começando com as bactérias. As bactérias são organismos procariontes, ou seja, não possuem carioteca. As bactérias não apresentam organelas membranosas, ou seja, possuindo dessa forma os ribossomos como organelas predominantes. O que são organelas? Organelas são aqueles grânulos que ficam dentro da célula. Cada organela tem uma função específica dentro da célula. Tem organela que vai dar respiração, tem organela que vai fabricar alimento, tem organela que vai fazer a digestão, né, dos alimentos, enfim.
como o nosso corpo, é como se fosse o nosso corpo, que dentro do nosso corpo nós temos os órgãos, né, coração, pulmão, fígado, etc. A célula também tem órgãos, só que você não fala órgão, você fala organela. Porém, nós temos dois tipos de organelas, as membranosas, é como se fosse a organela que possui uma pele em volta dela. E temos organelas não membranosas, aquelas organelas que não tem essa, entre aspas, essa pele que vai envolver ela, tá? Essa pele feita de lipídio, né, de gordura, etc, tá bom? Então tem organela que possui a membrana e tem organela que não possui membrana. Então qual é as organelas que não possuem membranas? Nós temos dois tipos, nós temos os ribossomos e os centríolos. Os ribossomos são organelas que têm a função de fabricar proteína, enquanto que os centríolos têm a função, é uma organela que tem a função de locomoção, né, que promove movimentação celular. Então, já que as bactérias não possuem organela membranosa, ela vai possuir apenas organelas não membranosas, organela que não possui membrana. Então, quais são as organelas que a bactéria possui? Ribossomos e centríolos, tá bom? Outra coisa, as bactérias são unicelulares, como todos os seres vivos do reino Monera são unicelulares, ou seja, a bactéria só possui uma única célula que é capaz de formar, em alguns casos, um conjunto de células associadas, denominados colônia. Ou seja, o que são colônias? Colônias é a união de duas ou mais células, tá? Então, quando uma bactéria vai grudar com outra, ela vai fazer essa união para formar uma colônia, para ficar mais forte. Repara aqui nessa imagem aqui, ó, nessa primeira imagem aqui em cima, tá? Que eu estou riscando aqui, ó. Aqui nós vemos uma colônia de bactérias. Cada bastonete desse aqui, ó, ou seja, cada célula em formato de bastão, que eu estou desenhando neste momento aqui, representa uma única bactéria. Repare que temos várias bactérias unidas uma com a outra, ou seja, formando uma colônia. Então, isso aqui tudo é uma colônia de bactérias. Então, tem várias bactérias unidas entre si para dar mais força e resistência ao meio externo, tá? Repare na imagem aqui de baixo que nós temos uma placa Petri, que no caso, essa placa Petri é para observar se tem bactéria ou não no meio externo. Por exemplo, você pega um haste com algodão, esfrega em um ambiente que você acha que tem bactéria, pode ser em cima de uma mesa, tá? Aí você pega esse haste com algodão, passa na placa Petri e após alguns dias você vai observar isso aqui, ó. Se por acaso aquela mesa que você pegou, passou o haste com algodão, tiver bactéria, após alguns dias essa placa Petri vai estar cheio desses riscos colorados, tá? Com a coloração que pode ser amarelo, azul, vermelho, etc, tá? Então, esses riscos que estão aqui amarelados é uma colônia de bactérias que está na placa Petri. Isso a gente observa em laboratório, tá bom? Agora, a citologia das bactérias. O que é a citologia mesmo? Citologia é o estudo da célula, ou seja, a gente vai estudar a célula das bactérias, tá? Como havia dito, a bactéria não possui carioteca. As bactérias, assim como todos os seres do reino Monera, não apresentam uma membrana que envolve o DNA, ou seja, essa membrana que envolve o DNA recebe o nome de carioteca. A ausência de organelas membranosas, como o retículo endoplasmático, complexo golgiense, mitocôndrias, etc. Então, a bactéria não possui organelas membranosas. Lembra que a organela membranosa é aquela organela que possui uma pele, né, um envoltório em torno dela, tá? Só que a bactéria possui organelas não membranosas, ou seja, a bactéria vai ter o centríolo, a organela chamada centríolo, que esse centríolo, promove a movimentação celular, formando estruturas chamadas de cílios e flagelos. Olha só, repara aqui nessa imagem que nós temos o flagelo aqui, ó. Esse risco grande, esses três traços grandes aqui, ó, é o flagelo. Nós temos 3 flagelos nesta bactéria, tá? Esse flagelo, ele se locomove porque aqui dentro aqui, ó, nós temos o centríolo.
O centríolo é uma organela que vai fazer que esses flagelos se movimentem. E é por causa disso que a bactéria entra em locomoção, tá? As bactérias vai possuir a organela chamada ribossomos, que esse ribossomos possui a função de síntese. O que é síntese? É fabricação, ou seja, a função do ribossomo é fabricar proteína. Vamos ver se a gente acha ribossomo nessa bactéria. Tá aqui, ó, os ribossomos. Os ribossomos são esses pontinhos que estão aqui, ó. Cada pontinho desse é um ribossomo. É uma organela chamada ribossomo. Então, cada ribossomo desse tem a função de fabricar proteína. O que a bactéria precisa é de proteína para poder se duplicar, para poder fazer as suas atividades metabólicas diárias, tá bom? Então, quem vai fazer isso são as organelas chamadas ribossomos. A bactéria apresenta dentro dela, o nucleóide. O que é o nucleóide? O nucleóide é o DNA cromossômico. DNA cromossômico. Aonde que está o nucleóide aqui, ó? Deixa eu ver se você consegue enxergar. Bem aqui, ó. Nucleóide. Aonde que está o nucleóide? São esses riscos aqui, ó. Formato de novelho, tá? Aqui é o nucleóide. Esse nucleóide é uma região onde que você encontra o DNA cromossômico. É como se fosse o DNA principal, o DNA maior. Esse DNA cromossômico se encontra no nucleóide. O nucleóide é a região da bactéria onde vai estar o DNA cromossômico. Então, são encontrados nesse nucleóide todos os genes necessários para que a célula seja capaz de realizar suas atividades. Ou seja, é nesse local que se encontra a informação genética essencial para a sobrevivência da bactéria. Então, se a bactéria quiser produzir proteína, essa informação vai estar no nucleóide, no DNA cromossômico. Se a bactéria quiser se duplicar, deixar descendentes, esta informação vai estar no DNA cromossômico, encontrado no nucleóide. Então, é como se fosse o DNA principal, o DNA maior. E esse DNA principal recebe o nome de DNA cromossômico, que se encontra no nucleóide. Só que a bactéria não só possui um DNA, e sim dois DNA. O primeiro DNA, como eu havia dito, é o nucleóide, né, com o DNA cromossômico. E o segundo DNA é um DNA chamado DNA circular ou DNA extracromossômico, conhecido como plasmídio. Tá? Aonde que está o plasmídio? Ó, vou riscar neste momento aqui, ó, o plasmídio. Esse pequeno círculo aqui, ó, é um DNA bem pequeno. Ele é pequeno e tem um formato circular. Aí, esse plasmídio, ele são moléculas, né? Esse plasmídio é um DNA capaz de se replicar independentemente do DNA cromossômico. Vocês têm que perceber o seguinte, que o DNA cromossômico, aquele DNA lá do nucleóide, aquele DNA principal, ele manda em tudo. Porém, ele só não manda no plasmídio. Porque o plasmídio, se ele quiser se duplicar, se dividir, ele faz independentemente do DNA nucleóide, do DNA cromossômico, tá? Por esse motivo, em uma célula bacteriana, é possível encontrar várias cópias de plasmídio. Tem bactéria que tem uma, duas, três ou mais cópias de plasmídio. Repara aqui nessa bactéria que nós temos duas cópias. A primeira aqui, que eu estou riscando, e a segunda cópia de plasmídio, tá? DNA circular. O plasmídio apresenta funções relacionadas com a sobrevivência da bactéria. Então, qual é a função do plasmídio? A função é dar resistência à bactéria, garantindo assim a resistência e vantagem seletiva a alguma substância como os antibióticos. Então, se a bactéria quiser sobreviver ao meio externo, ao meio ambiente, essa sobrevivência vai estar contida na informação dentro do plasmídio. Então, tem bactéria que não morre quando você toma um medicamento chamado antibiótico, por causa que essa bactéria pode ter um plasmídio que tem resistência àquele antibiótico, àquele remédio que você está tomando, tá? Se a bactéria morrer a um antibiótico que você tomar, é porque a bactéria não teve no seu plasmídio a resistência para aquela
aquele tipo de antibiótico, tá? Então, se a bactéria morrer é porque não teve resistência. Se a bactéria sobreviver é porque teve resistência. E essa resistência estava onde? Dentro do plasmídio. É uma informação que estava dentro do plasmídio. As bactérias possuem uma parede celular rígida, semelhante à dos vegetais, tá? Mas tem uma diferença aí. A parede celular bacteriana é composta por uma substância química diferente, que é diferente das plantas. Essa substância química da parede celular das bactérias é feita de uma substância chamada peptidoglicano. O peptidoglicano é uma glicoproteína, tá? Que vai dar uma rigidez à bactéria ou uma resistência à bactéria. Repare na seguinte imagem aqui, ó. Nós temos a membrana plasmática, que essa membrana plasmática é como se fosse a pele da bactéria, e em cima da membrana plasmática nós temos a parede celular, que vai envolver a membrana plasmática. E essa parede celular é composta de peptidoglicano ou peptidoglicano, tá? Toda essa estrutura amarela aqui, ó, é o peptidoglicano. É um reforço externo. É como se fosse nós, seres humanos. Nós temos a nossa pele, que envolve nosso corpo, tá? E faz de conta que a pessoa vestisse uma armadura completa, dos pés à cabeça. O que acontece? No caso das bactérias, a pele nossa, nós seres humanos, é a membrana plasmática. E a armadura é a parede celular. Só que acontece, a gente pode ter armadura feita de ferro, feita de alumínio, etc. Só que a armadura das bactérias, a armadura que é a parede celular, é feita por um material chamado peptidoglicano. Tá? Então essa parede celular vai envolver toda a bactéria, completamente. E essa parede celular é feita por peptidoglicano. Através da espessura do peptidoglicano, repara o seguinte, ó, nós temos dois tipos de espessura de peptidoglicano, tá? A parede celular ela pode ser bem grossa, ou seja, o peptidoglicano pode ser bem espesso ou pode ser bem fino. Repare na imagem que nós temos dois tipos, ó. Esse primeiro aqui, repare que o peptidoglicano é bem maior, é bem espesso. Em contrapartida, que esse outro peptidoglicano é mais fino, tá? Então, a bactéria que possui um peptidoglicano mais espesso ou mais grosso vai receber o nome de gram-positiva. Bactéria gram-positiva. Então, o que é a bactéria gram-positiva? É aquela que tem a parede celular, ou seja, o peptidoglicano espesso, mais grosso. E a bactéria gram-negativa é aquela bactéria que possui a parede celular ou peptidoglicano mais fino, tá? Então, quem tem peptidoglicano mais fino são as bactérias gram-negativa. Quem tem peptidoglicano mais grosso é a bactéria gram-positiva. Então, a gente na natureza vai encontrar dois tipos de bactéria, as gram-positivas e as gram-negativas. Gram-positiva é aquela bactéria que tem um peptidoglicano mais grosso. Gram-negativa é aquela bactéria que possui o peptidoglicano mais fino, tá bom? Aqui só a mesma ilustração, tá? Rapidinho. Nós temos nessa primeira imagem aqui as bactérias gram-positivas. Repare nessa coloração roxa aqui, ó. Olha só como ele é mais espesso, ele é mais grosso. Tá? Então, essa bactéria tem uma espessura maior no seu peptidoglicano. Então, ela é gram-positiva. Em contrapartida, que essa bactéria, ó, essa mesma linha roxa aqui, ó, essa estrutura roxa que eu estou riscando neste momento, ele é mais fino. Então, por causa disso, ela é gram-negativa. Tá?
Então, através disso, nós temos dois tipos de bactéria, gram-positivas e gram-negativa. Bactérias gram-positivas, quem são elas? São aquelas que possuem uma grossa camada de peptidoglicano, como havia dito anteriormente. Essas bactérias obtêm uma coloração violeta ou azul escura através da técnica de Gram. Técnica de Gram é utilizada no laboratório. Você joga uma substância na placa Petri, tá? Para saber qual tipo de bactéria está ali, se é uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa. A bactéria gram-positiva, como tem um peptidoglicano mais grosso, ele vai ficar na coloração um pouco azul escuro ou violeta, tá? Repare nessa imagem aqui, ó. A cor dessa bactéria é uma cor puxada para o violeta, ou seja, mostrando que essa bactéria ela é gram-positiva. Ela fica violeta ou azul devido à espessura do peptidoglicano. Se por acaso a bactéria, na hora da placa Petri, né, lá no laboratório, o biomédico fizer análise clínica, ao jogar a substância conhecida como técnica de Gram, tá? Fazer a técnica de Gram, que é jogar uma substância na placa Petri, ficar uma coloração vermelha ou roseada, pode saber com total certeza que a bactéria que está naquela placa Petri é uma bactéria gram-negativa. Repare nessa imagem que eu estou riscando neste momento. Ela tem uma cor puxada por vermelho, tá? Pode ser vermelho escuro, claro ou cor de rosa. Se for essa coloração vermelho ou rosa, você pode saber que é uma bactéria gram-negativa, tá? Ou seja, as bactérias gram-negativas são aquelas que possuem uma fina camada de peptidoglicano. Essas bactérias não retêm o corante que no caso, o biomédico ou biólogo joga lá na placa Petri. Então, desta forma, durante o protocolo da técnica de Gram, essas bactérias ficam com uma coloração vermelho ou rosa, tá? Por que ela fica vermelho ou rosa? Porque a bactéria gram-negativa tem o peptidoglicano mais fino. É por causa disso que ela fica vermelha ou rosa, tá bom? A técnica de Gram, na verdade, é apenas para identificar as bactérias, se as bactérias é gram-positivas ou gram-negativa. E para saber qual tipo de bactéria, você faz a técnica de Gram, que é jogar uma substância na placa Petri para saber qual tipo de bactéria que tem ali, tá? As bactérias apresentam ampla distribuição nos mais variados ambientes do planeta. Então tem bactéria que pode ser terrestre, bactéria aquática, ou ainda aquelas bactérias que têm associações com outros organismos. Tem bactéria que se mistura com outros organismos para sobreviver, tá? Então, quanto à forma das bactérias, pode ser classificado nos tipos de formato esférico, que é conhecido como coco. Olha só, esse formato aqui, ó, esse formato esférico, a bactéria que tem uma forma esférica é conhecida como coco, bactéria cocos, tá? A bactéria que tem um formato de bastonete, esse daqui, ó, esse formato de bastonete, é a bactéria conhecida como bacillus. A bactéria que tem um formato espiralada, tá? Espiralada aqui, no caso, desculpa, esses dois aqui, na verdade, recebem o nome de espirilos. E tem bactéria que tem um formato de vírgula. Aqui, ó. A bactéria que tem um formato de vírgula recebe o nome de vibriões ou vibrião, tá? Então, de acordo com o formato da bactéria, você pode identificar qual tipo de bactéria que tem ali, tá bom? Quanto à nutrição, as bactérias podem ser autótrofas, capazes de produzir seu próprio alimento. Então, o que são autótrofos? São aqueles seres vivos que são capazes de produzir seu próprio alimento. Ou bactérias heterótrofas, quando se alimenta de uma fonte externa. Então, a gente pode ter bactérias autótrofas, aqui na imagem, tá? Ou heterótrofas. Ela vai ser um ou outro, tá bom? As bactérias autótrofas, essa primeira aqui, ó, que eu estou riscando, por sua vez, elas podem ser fotossintetizantes. O que são bactérias autótrofas fotossintetizantes? São aquelas que realizam síntese, ou seja, fabricação, utilizando a energia luminosa, tá? Ou pode ser bactéria autótrofa quimiosintetizante, que são aquelas que utilizam a energia liberada em reações
químicas para produzir seu alimento. Bactéria quimiosintetizante, por exemplo, né, são aquelas que vão usar elementos químicos e fazer uma reação química ali para adquirir o seu próprio alimento, tá bom? Quanto à obtenção de energia, as bactérias podem realizar respiração aeróbica ou respiração anaeróbica. Olha só, nós temos as bactérias heterótrofas, tá? Aqui, ó. Desculpa. Que as bactérias heterótrofas, elas podem fazer respiração. A respiração pode ser anaeróbica. O que é uma respiração anaeróbica? São aquela respiração que a bactéria não precisa do gás oxigênio, tá? E bactérias aeróbicas são aquelas bactérias que precisam do gás oxigênio. Por exemplo, nós seres humanos, nós somos aeróbicos. Por que nós somos aeróbicos? Porque a gente precisa do oxigênio. Na falta do gás oxigênio, a gente morre. Então tem bactéria que morre pela falta de oxigênio. Que bactérias são essas? Bactérias aeróbicas. E tem bactéria que não precisa do gás oxigênio, que é conhecido como anaeróbicas. As bactérias heterótrofas, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser saprófagas, ou seja, bactérias que alimentam de organismos mortos ou de resíduos de outros organismos. Repara aqui na imagem, bactérias saprófagas ou bactérias saprófitas, tá bom? Esses dois nomes você pode falar. Nós temos várias bactérias aqui de coloração azul. Ela está se alimentando de um organismo que já morreu. Esse organismo aqui de cor meio alaranjado, ele já faleceu. Pode ser um animal morto, ou pode ser uma folha que caiu, ou pode ser uma planta morta, enfim. Qualquer ser vivo que já morreu, tem bactéria que vai se alimentar dele, a partir da morte daquele ser vivo. Então, quando a bactéria se alimenta de outro ser vivo, que já morreu, ela é uma bactéria heterótrofa, ou seja, que se alimenta de outro ser vivo, porém saprófaga, que se alimenta de organismos que já morreram. Ou bactérias heterótrofas que podem ser do tipo parasita, ou seja, são bactérias que instalam-se em outros organismos e nutrem-se às suas custas, né? Se uma bactéria infectar um ser humano e causar doença, é porque é uma bactéria parasita. Ela é heterótrofa porque ela está indo atrás de um outro ser vivo para se alimentar, e esse ser vivo ainda está vivo, né? Ainda não morreu. No caso de nós seres humanos, que quando a gente tem uma infecção bacteriana. Então é uma bactéria parasita, tá bom? A maioria das bactérias se reproduz assexuadamente por bipartição. O que é uma reprodução por bipartição? Repare aqui na imagem. Na primeira imagem aqui, na letra A, nós temos uma única bactéria que ela quer se dividir. Quando a bactéria sozinha se divide, é uma reprodução assexuada do tipo bipartição, ou seja, está se repartindo em duas partes. Repara que na letra A, uma bactéria, letra B, houve uma duplicação do seu DNA, na letra C, já começa a ter uma divisão dessa célula, e na letra D, a gente tem já duas bactérias aqui, e finaliza com a letra E, que cada bactéria se formou e cada um vai para o seu lado, tá? Essas duas bactérias se originaram apenas de uma única bactéria, ou seja, é um clone uma da outra, tá bom? Então, quando a bactéria ela sozinha se reproduz, é uma reprodução assexuada, do tipo bipartição, tá bom? Ou se não, as bactérias podem também se reproduzir sexuadamente, ou seja, a bactéria vai procurar uma outra bactéria para se reproduzir, através da transferência de DNA. Aí esse processo é denominado de conjugação. Repare que nós temos duas bactérias aqui, duas bactérias, tá? Que uma procurou a outra e houve uma conjugação. Nesta conjugação, ele vai transferir o DNA circular, olha só. O DNA circular é transferido de uma para outra. Repare que nessa primeira bactéria, ela possui um plasmídio, enquanto que na segunda bactéria não possui. Então, essa bactéria que tem o plasmídio procura outra que não tem o plasmídio e vai transferir ou vai doar o seu plasmídio para outra. Para que isso? Para que essa segunda bactéria aqui, ó, tenha mais resistência.
Se a pessoa tomou um antibiótico e matou 80% das bactérias da infecção, sobrou 20% de bactéria. Esses 20% vão atrás de outras bactérias para transferir o plasmídio. Por quê? Porque esses 20% de bactérias que sobreviveram têm um plasmídio, o DNA circular, de resistência àquele antibiótico, tá bom? Então, a bactéria faz conjugação quando precisa doar um plasmídio resistente a algum antibiótico, alguma medicação, enfim, para uma outra bactéria que está mais fraca, entre aspas, tá? Aí ela faz conjugação. A importância das bactérias. As bactérias podem ser patogênicas, ou seja, causando doenças em animais e plantas, acarretando prejuízos econômicos e sociais, reduzindo a qualidade de vida das populações atingidas. Aí, para resolver isso, para entre aspas, matar essa bactéria patogênica que causa doença em seres humanos, animais e plantas, utilizam antibióticos, tá? Repara o seguinte, que nós temos o antibiótico que tem a função de matar bactéria. Antibiótico não mata vírus, antibiótico só mata bactéria. Então o que acontece? O antibiótico tem a função de matar uma determinada bactéria. Porém, repare nessa imagem que essa bactéria está lutando com um antibiótico. O que isso acontece? Se o antibiótico não matar a bactéria, essa bactéria vai ter resistência àquele antibiótico. Aí com isso, com o passar do tempo, a gente vai acabar tendo bactérias mais resistentes. Aí você tem que dar um antibiótico diferente ou uma dosagem maior, um antibiótico mais forte para matar aquela bactéria. Se for em ser humano, aí pode acarretar alguns efeitos colaterais. Uma dosagem maior de antibiótico ou um antibiótico mais forte, mais potente, que pode causar prejuízo na pessoa, tá? Pode matar a bactéria sim, mas também pode ter algum efeito colateral na pessoa, no paciente. Por outro lado, as bactérias têm um importante papel nos ecossistemas, como bactérias decompositoras. Por exemplo, caiu uma folha da árvore, tá? Esta folha, ela vai apodrecer no solo porque as bactérias vão comer essa folha que já morreu. Então, as bactérias que comem essa folha que já morreu é conhecida como bactérias decompositoras. Aí, qual é a vantagem disso? Possibilita o ciclo de matéria, ou fixa o nitrogênio atmosférico ao solo, garantindo a absorção pelas plantas. Então essas bactérias decompositoras vão fazer uma limpeza do lixo, entre aspas, que são folhas mortas, né? Enfim, um animal morto, e vão fazer uma limpeza no solo. Então ela vai ser útil para a ecologia. E tem bactéria que vai fazer fixação do nitrogênio para as plantas. Então nem toda bactéria ela é ruim, né? Tem bactéria que ajuda o meio ambiente. E ajuda até nós seres vivos também, nós seres humanos. Por exemplo, a nossa flora intestinal, nosso intestino tem bactérias dentro dele para ajudar na absorção dos alimentos. Os ruminantes, por exemplo, o boi, possui bactéria dentro do seu intestino, tá? Que tem a função de degradar o capim. Né? Então essas bactérias vão ajudar os ruminantes, o boi, por exemplo. Tá? Então nem toda bactéria faz mal, tem bactéria que faz bem, tanto para a ecologia, como para os seres humanos, como para os animais, enfim, para todo o planeta. Aqui nós temos essa ilustração, essa tabela feita pela professora Ana Luísa Nunes, do Colégio Atenas, que eu coloquei apenas para mostrar quais são as utilidades, as importâncias das bactérias sem ser patogênicas. Repara que tem bactéria patogênica que faz mal à saúde, mas tem bactéria que faz bem para o meio ambiente, tá bom? Chegamos agora com as cianobactérias, o último assunto dessa aula. Cianobactérias são organismos também unicelulares, capazes de formar colônias, tá? Nós temos aqui nesta imagem representando uma cianobactéria. Repare que essa cianobactéria possui as mesmas coisas praticamente de uma bactéria, tá? Nucleóide, o citoplasma, ribossomos, enfim, quase as mesmas coisas. E tem o pigmento de fotossíntese. A cianobactéria tem uma coloração verde porque tem o pigmento é como se fosse uma tinta, para fazer a fotossíntese. O que é a fotossíntese? Pegar a luz solar e a água do meio ambiente para produzir seu próprio alimento. Esse processo é conhecido como fotossíntese. E essa fotossíntese só acontece com pigmento, que esse pigmento tem uma coloração verde.
tá bom? Semelhantes aos vegetais, às plantas. Mas difere-se das plantas porque as cianobactérias são procariontes, enquanto que as plantas são eucariontes, tá? Quando aquáticas, ou seja, marinhas e de água doce, a cianobactéria constitui parte do fitoplâncton, ou seja, sendo importante na cadeia alimentar. Repare nessa imagem aqui, ó, na parte superior, que nós temos esses fitoplânctons que estão aglomerados aos trilhões, tá? E esses fitoplânctons vão fazer parte da cadeia alimentar, ou seja, vão servir de alimento para outros animais, como o peixe, por exemplo, tá bom? E aqui nós temos o fitoplâncton, tá? Nessa imagem aqui de baixo. Cada estrutura desta é um fitoplâncton, tá bom? Finalizando, também nós possuímos cianobactérias que habitam ambientes terrestres. Essas estão presentes em locais úmidos ou associados a fungos formando líquens. Aqui nós temos o líquen, tá? O que são os líquens? São a associação de cianobactéria com fungos. A gente encontra isso em tronco de árvores, em florestas, em ambientes mais úmidos, nesse link, o fungo ajuda a cianobactéria da mesma forma que a cianobactéria ajuda o fungo. Então tem uma relação de amizade aí, tá bom? Turma, esse foi um pouco sobre o reino Monera e suas espécies, as bactérias e as cianobactérias. Então, nos vemos virtualmente na próxima semana com mais um novo assunto da biologia. Desejo a todos um excelente dia e um forte abraço. Até mais!